Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina, lição número 3, o Filho Prometido. Estamos estudando esse trimestre o livro de Hebreus, a carta de Paulo, ou o sermão de Paulo, como já vimos, aos Hebreus. É bom lembrar que a lição dos jovens deste trimestre também trata do mesmo assunto, o livro de Hebreus. Quem sabe até uma sugestão, né? Estudar as duas, por que não, né? Mas o incentivo aqui é para que as unidades, as classes de jovens adotem a lição Contexto Bíblico. Está sendo preparada com muito carinho ali pela CPB, com materiais adicionais, um site bem interessante, contextobiblico.com.br, com textos adicionais, com tirinhas, memes, podcasts, muita coisa boa para você estudar a Bíblia e se aprofundar no conhecimento aí da Palavra de Deus e nesse trimestre especificamente da carta de Paulo aos Hebreus. Mensagem para os últimos dias. O tema dessa semana realmente é outro, né? Apaixonante, o Filho Prometido, lição 3, e o verso para memorizar diz assim: Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Que versos cheios de teologia linda são esses aqui, né? É provável que nem Adão, nem Eva, nem Abraão, nem Davi tenham imaginado que esse Filho Redentor seria o próprio Deus. É interessante porque ao longo da Bíblia nós vemos que vários personagens, patriarcas, profetas, a própria Eva, quando teve seu primeiro filho, já imaginando que ele pudesse ser, quem sabe ali, o Messias, como diz a lição, a gente pode imaginar que é bem provável que nenhum deles tenha imaginado que esse Messias, que esse filho, que esse herdeiro, que esse redentor seria o próprio Deus. Deus viria em pessoa à Terra para redimir a raça caída. É realmente algo grande demais para entrar na mente de um ser humano, mas foi exatamente isso que aconteceu. O próprio Deus veio morrer pela humanidade caída. Na lição de domingo, nestes últimos dias, nós entendemos aqui que últimos dias porque a partir da cruz, quando o plano de redenção foi realmente ali efetivado na cruz do Calvário, Satanás derrotado de forma praticamente definitiva, o que vem depois disso são os últimos dias realmente, os dias dele estão contados. Os dias de peregrinação, de pecado neste mundo estão contados. Falta apenas Jesus voltar, vir, nos resgatar definitivamente deste mundo de pecado. Então, nós vemos aqui conceitos como o Reino da Glória, que foi inaugurado por Jesus na Terra, o Reino de Graça, que ainda virá com ele, quando voltar nas nuvens dos céus, com seus anjos, e alguns comentários interessantes. Jesus derrotou Satanás e atraiu todas as nações para si. Nesse sentido, os últimos dias começaram porque Jesus cumpriu essas promessas divinas. O que o Pai começou a fazer na primeira vinda de Jesus, ele completará na segunda. Que coisas? Por exemplo, o Pai prometeu uma nova criação. Ele começou a cumprir essa promessa, criando uma nova vida espiritual para nós. Todos nós que passamos pela conversão somos parte já dessa nova criação. Ele prometeu que estabeleceria seu reino e o inaugurou, libertando-nos do poder de Satanás e estabelecendo Jesus como nosso governante. Enfim, essas promessas que foram parcialmente cumpridas aqui serão definitivamente cumpridas por ocasião da volta de Jesus. Na segunda-feira, Deus nos falou pelo Filho. O verso principal, nós já lemos, é parte do que a lição deste dia pede para nós lermos, mas eu quero ler de novo aqui na Bíblia, Hebreus capítulo 1, os versos 1 a 4 agora. Hebreus capítulo 1, se você tem sua Bíblia aí, quiser ler comigo nela, fique à vontade. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, olha que introdução maravilhosa aqui no livro de Hebreus, ou no sermão de Paulo aos Hebreus, ou seja, é um sermão e Paulo já começa assim de forma tremenda a sua mensagem, dizendo assim: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo.
O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. No original grego aqui, essa introdução é uma frase só. Eu sei, hoje em dia as regras, né, de redação de texto nos ensinam que temos que construir frases curtas, parágrafos também curtos, para tornar a leitura dinâmica, mas isso aqui é um texto bastante antigo, as regras eram outras, ou seja, num só fôlego, Paulo afirma uma série de coisas profundas sobre Jesus. Ele diz que Jesus é o Criador, diz que Jesus é o herdeiro, diz que Jesus é mantenedor da vida também, não apenas o Criador, mas ele mantém a vida. Realmente é um texto fantástico, lindo, muito inspirador. Diz a lição que para os judeus do primeiro século, depois de Cristo, a palavra de Deus não era ouvida havia muito tempo. A última revelação expressa da palavra divina escrita foi por meio do profeta Malaquias e dos ministérios de Esdras e Neemias, 4 séculos antes. Porém, por meio de Jesus, Deus falou com eles novamente, e agora, de um modo muito mais intenso, o próprio Cristo veio falar. A revelação divina por meio de Jesus, no entanto, foi superior à revelação que Deus deu por meio dos profetas, pois Jesus é o meio maior de revelação. Ele é o próprio Deus que criou o céu e a terra e governa o universo. Para Paulo, a divindade de Cristo é inquestionável. É interessante notar isso, né? Que, de fato, não apenas Paulo afirma a divindade de Jesus. Vários textos fazem isso. Eu gosto sempre de citar, por exemplo, João 8,58. Ali Jesus diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus não só coloca a sua existência como anterior à de Abraão, o que causou certa estranheza na sua plateia ali, naqueles que estavam ouvindo, como ele usa um termo que no grego é egoeime, né? Egoeime, que é relacionado com aquele termo lá de Êxodo 3,14, o Anihu no hebraico, que é o eu sou. O Deus que aparece para Moisés, ali na sarça ardente, é o eu sou. Então, quando Jesus usa a mesma expressão, os judeus que estavam ali em volta quiseram até apedrejá-lo por blasfêmia. Não fosse Jesus Deus, fosse apenas um ser humano, realmente pela lei judaica ali, ele mereceria essa punição por blasfêmia. Mas como ele é Deus de fato, aquilo estava correto. Ele é o grande eu sou. Há um outro texto interessante, lá em Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, pouco antes de morrer, ele diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Só que em Eclesiastes, Salomão diz que quando nós morremos, o pó volta para a terra e o fôlego volta para Deus que o deu, ou seja, para Yahvé ou Jeová. Afinal de contas, o fôlego volta para Jeová ou para Jesus? Tanto faz. Do contrário, Estevão estaria blasfemando também ao dizer: Senhor Jesus, recebe o meu fôlego, o meu pneuma, o meu espírito, ou sopro de vida. Tanto faz dizer que Jesus receberia esse fôlego quanto Jeová, porque Jesus é Jeová, porque o Pai é Jeová, porque o Espírito Santo é Jeová. Nós cremos num Deus triuno, pessoas coeternas, com o mesmo poder, o mesmo amor pela humanidade. E Paulo não faz diferente aqui. Ele afirma de forma categórica a divindade de Jesus, ao dizer que ele é o Criador, que ele é o mantenedor da vida, que ele é a expressa imagem da glória de Deus. Ele é Deus aqui na terra para revelar como é o caráter desse Deus. Realmente é algo bastante profundo e maravilhoso, né, de se pensar e meditar. Além disso, para o apóstolo, o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Outro ponto importante para se destacar, especialmente neste tempo em que estamos vendo pessoas relativizando a Bíblia. Eu já vi evangélicos, por exemplo, dizerem assim: eu só aceito aquilo que está no Novo Testamento, o Antigo Testamento já passou. Veja, para o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, o Antigo Testamento é palavra de Deus. Para outros autores do Novo Testamento, o que Paulo escreveu é palavra de Deus, portanto nós cremos naquilo que Paulo disse em Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, desde Gênesis ao Apocalipse. Assim nós cremos.
Para o apóstolo, o Antigo Testamento era a palavra de Deus. O mesmo Deus que falou no passado continua a falar no presente. O Antigo Testamento comunica a vontade divina, porém, só foi possível entender seu significado de maneira mais completa quando o Filho veio à Terra. Na mente do autor, a revelação do Pai no Filho ofereceu a chave para a compreensão da verdadeira amplitude do Antigo Testamento. Assim como a imagem na caixa de um quebra-cabeça apresenta a chave para encontrar o encaixe correto para cada uma das peças. Jesus trouxe à luz muito do Antigo Testamento. Jesus, veja, a Bíblia podemos dizer que ela é cristocêntrica. Cristo é o centro de toda a Escritura. Aliás, João 5,39 diz isso, né? São elas mesmas que de mim testificam. A Bíblia toda fala de Cristo. E para nós termos uma compreensão correta de quem é Jesus, nós precisamos ler a Bíblia. Eu acho até bastante estranho alguns dizerem assim: eu sigo Jesus, eu amo Jesus, mas não tanto a Bíblia. A Bíblia eu não considero tanto assim. Mas que Jesus é esse então que você diz seguir, se não é o da Bíblia? Há vários conceitos de Jesus por aí. Há o Jesus místico da nova era, há o Jesus político dos movimentos de teologia da libertação. Jesus para todo gosto, né? Mas se eu quero realmente conhecer o Jesus de verdade, eu preciso ler o livro em que ele se revela. O livro que o revela. E esse livro é a Bíblia. Eu quero indicar também para você um livro muito especial que realmente tocou o meu coração, a minha mente, que nos dá uma imagem, porque é baseado na Bíblia, uma imagem bastante clara do Cristo verdadeiro, que é este aqui, O Desejado de Todas as Nações, da série Conflito. Agora já uma nova edição, uma nova capa, um texto atualizado, está muito bom de se ler. É um livro lindíssimo, um livro fantástico de Ellen White, escrito lá no fim do século XIX, começo do século XX, um livro realmente maravilhoso. Se eu não me engano, 1898 foi a primeira edição do livro aí. É tido como uma das melhores biografias de Jesus. Eu quero recomendar para você também, que você dedique tempo para ler esses livros, para ler a Bíblia. Aliás, fica aqui mais um convite para você. Estamos começando amanhã mais um ciclo do projeto Reavivados por Sua Palavra. O plano de ler todo dia um capítulo da Bíblia, uma leitura assim, dedicada, profunda, analítica, com oração, para conhecer realmente a vontade de Deus e conhecer mais ainda o Deus da Bíblia. Já estamos na terceira fase agora, começando, né? Já foram 2, portanto já são 9 anos, 10 anos estudando a Bíblia todos os dias, detidamente, e agora vamos para o terceiro ciclo desse projeto. Eu compartilho em minhas redes sociais todos os dias pequenos textos com um resumo do capítulo do dia. Além disso, também faço umas pequenas artes para compartilhar nas redes sociais e compartilho também pequenos áudios com o resumo da lição ou do capítulo do dia. Se você quiser acompanhar receber esses materiais para compartilhar com outras pessoas, você pode procurar no Telegram o canal Michelson Borges Devocionais. Ali, todos os dias, eu compartilho então esses conteúdos. Fica aí o convite. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos dedicar menos tempo para coisas fúteis como filmes, séries, leituras sem sentido. O tempo é curto, a nossa vida não é tão longa também, a volta de Cristo se aproxima e nós precisamos desesperadamente conhecer mais e mais a vontade de Deus para nos prepararmos para os dias que virão. Então eu quero fortemente recomendar que você, neste começo de ano, dedique tempo para conhecer a palavra de Deus, para ler a Bíblia e conhecer o Deus da Bíblia, que é Jesus Cristo. Ele é o personagem central da Bíblia. Ele é o Criador, é o mantenedor, é o nosso Salvador. A lição de terça-feira fala sobre o resplendor da glória de Deus, e de fato Jesus é isso, né? No Antigo Testamento, a glória de Deus se refere à sua presença visível entre o povo, com luz, brilho, tinha o Shekinah, né? Se Jesus é a glória de Deus entre os homens, ele é o Shekinah encarnado. O ser humano carrega a imagem de Deus, mas não sua essência. O Filho de Deus, entretanto, compartilha a mesma essência com o Pai. Não é de admirar que Jesus tenha dito: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele veio para mostrar o caráter da divindade, do Pai, do Espírito Santo, para que nós soubéssemos que, veja, se você em algum momento teve dúvidas sobre o amor de Deus pelas crianças, olhe para Jesus, o que ele fez.
Ele certa vez interrompeu um sermão para pegar crianças no colo e abençoá-las. Se você tem dúvidas sobre o tratamento de Deus para com os pecadores, pense em Jesus naquela ocasião em que ele perdoou aquela mulher surpreendida em adultério e disse para ela: vai, não caia mais nesse pecado, não peques mais, tenha uma nova vida. Se você tem dúvidas sobre como Jesus trata as pessoas que têm muito dinheiro, pense no jovem rico que Jesus amou e quis que ele fosse um discípulo também. Pense em como Jesus tratava os ricos e os pobres, homens e mulheres, crianças e adultos. Esse é o nosso Deus. Jesus dedicava esforço para lidar com multidões, mas também para atender auditórios de uma só pessoa. Nicodemos foi encontrá-lo à noite, sozinho. A mulher no poço de Jacó, samaritana, de um outro povo que era desprezado pelos judeus, Jesus foi encontrar com aquela mulher especificamente. O Criador do universo teve tempo em sua agenda para encontrar uma mulher perdida, pecadora, para restaurar a vida dela, para encontrar um homem perdido, que se achava tão importante, mas que precisava nascer de novo, para encontrar um cobrador de impostos que roubava o povo. Lá na casa dele foi almoçar com ele, para salvá-lo. Esse é o nosso Jesus, ou seja, esse é o nosso Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Ele é realmente o resplendor da glória de Deus. Uma perguntinha aqui, logo no finalzinho da lição de terça-feira, diz assim: por que é maravilhoso o fato de Jesus nos revelar o caráter e a glória do Pai? O que Jesus nos diz sobre como o Pai é como eu acabei de dizer. Olhando para Jesus, contemplando as obras dele, ouvindo suas palavras, lendo sobre seus feitos, nós temos uma noção de como é o nosso Deus. Por meio dele fez o universo. Olha que interessante, né? E aqui nós podemos lembrar, por exemplo, do plural usado lá em Gênesis capítulo 1, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse é o texto que nós vamos ler no Reavados por Sua Palavra a partir de amanhã, né? Começaremos com Gênesis capítulo 1. Por que façamos o homem? Porque ali a divindade plural, nós sabemos que é triuna, estava criando o ser humano. Se fosse apenas uma pessoa, o correto seria dizer: farei o homem à minha imagem. Mas o fato de estar sendo dito no plural que façamos o homem à nossa imagem, indica que havia mais de uma pessoa divina, criadora, conversando ali. E nós vemos realmente o Espírito Santo pairando sobre a face das águas na criação. Nós vemos João no seu livro, no seu evangelho, no primeiro capítulo, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele. Ou seja, nós vemos então Pai, Filho e Espírito Santo participando da criação deste mundo, do universo e do ser humano também. Jesus como agente ativo nessa criação, o Verbo, aquele que criou. O interessante também mencionar aqui que o verbo pairar, ali usado para o Espírito Santo que se movia sobre a face das águas, é o verbo hebraico rahap, que é usado também, por exemplo, para quando uma águia está voando, protegendo seus filhotes. Então é um verbo muito bem escolhido para indicar que o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma energia impessoal, mas ele é um ser real que protege, que cuida, assim como ele faz conosco hoje também. Há um acordo perfeito entre pai e filho, em propósito e atividade. Isso faz parte do mistério da Trindade. Jesus criou e Deus criou, mas há apenas um Criador, Deus, o que significa então que Jesus é Deus. O Pai é Deus, o Espírito é Deus, Jesus é Deus. Então é o nome da família divina, né? Yahvé é o nome da família divina. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são Deus. Aqui a lição nos faz lembrar que ele é o Criador, mas também é o mantenedor. Se nós respiramos neste momento, se nosso coração está batendo, se nosso sangue está circulando, se há ar circundando a Terra, mantido aqui, as moléculas dos gases que compõem a atmosfera, mantidas aqui na superfície terrestre pela gravidade, se há uma força chamada gravidade, se há essas constantes universais que regem o universo, é porque Deus pensa em nós. É porque Deus pensa, gerencia, mantém o universo com o seu poder. Sejamos gratos a Deus, louvemos a Deus pelo fato de não apenas ter nos criado, mas nos tem mantido vivos. E ainda que morramos, quando Cristo voltar, se morremos em Cristo, nós vamos ressuscitar para viver eternamente com o nosso Deus. E a lição termina com
uma explicação sobre o hoje te gerei. Há pessoas que entendem que esse te gerei seria uma alusão a uma possível criação de Jesus, o que seria uma blasfêmia, biblicamente falando. Uma heresia, porque Jesus, lá em Isaías 9, é chamado de Pai da Eternidade. Como ele pode ser Pai da Eternidade se ele tivesse tido um começo? E se tivesse tido um começo, ele seria um Deus derivado, um semideus, uma divindade menor. Jesus é eterno como o Pai e o Espírito são eternos também. O te gerei aqui é uma expressão comum na literatura judaica, na Bíblia, né, para expressar realeza. A lição comenta assim, Jesus foi gerado no sentido de que ele foi adotado por Deus, adotado entre aspas, né, como o governante prometido, o filho de Davi. Essa mesma expressão é usada para reis humanos também. Eu hoje te gerei, eu hoje te designei para governar, para reinar. Desse modo, a lição explica aqui no final também na parte de quinta-feira, César, símbolo de Roma, não era o legítimo filho de Deus, governante das nações, mas Cristo. A ideia de Jesus como um ser gerado se refere ao início do governo de Jesus sobre as nações e não ao início de sua existência, pois ele sempre existiu. Nunca houve um tempo em que Jesus não existisse, porque ele é Deus, como eu disse, é o Pai da eternidade. Jesus não tem princípio de dias, nem fim de existência, como o próprio livro de Hebreus diz no capítulo 7. Não tem princípio de dias, nem fim de existência. O que é isso? Eterno. Porque ele é eterno. A ideia de filho unigênito de Deus não trata da natureza de Cristo, mas de seu papel no plano da salvação, visto que ele cumpriu todas as promessas da aliança. Neste livro aqui, que eu já recomendei para você, O Desejado das Nações, Ellen White diz que Jesus não tem vida derivada, não tem vida emprestada, ou seja, ele tem vida em si mesmo. Ele, o Pai e o Espírito, repito, são eternos. Nunca tiveram começo, sempre existiram. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Deus, Criador e Mantenedor. Que lição maravilhosa! Paulo então inicia seu sermão aos Hebreus colocando em linhas muito claras, em palavras muito claras, quem é Jesus. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Mantenedor, ele é o nosso Rei Governante, ele é o prometido Messias das Escrituras. Como é bom saber de tudo isso. Que Deus abençoe você ao estudar esse assunto, ao longo desse trimestre, o livro de Hebreus, possamos conhecer cada vez mais o nosso Senhor e Salvador, nosso sacerdote celestial, e amá-lo profundamente, a ponto de dizer como Pedro, quando Jesus disse para os discípulos: vocês também querem me abandonar? Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Que amemos tanto a Jesus a ponto de não saber mais para onde ir se tivéssemos que abandoná-lo. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que estamos fazendo do livro, da carta, do sermão de Paulo aos Hebreus. Que ao estudá-lo possamos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento de Cristo, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Mantenedor, nosso sacerdote, o Filho da promessa, nosso Redentor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está acompanhando este vídeo, para que sinta o desejo de dedicar mais tempo, cada vez mais tempo, para conhecer a Tua Palavra. Eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.